Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à unidade 2 da disciplina Organização e Gestão da Educação. Nesta unidade nós trataremos sobre gestão democrática nos espaços escolares. Nesta unidade nós estudaremos a caracterização da gestão democrática, de que forma que ela é concebida, a sua fundamentação legal, o amparo normativo, onde há previsão para a implementação da gestão democrática, quais essas normativas, e, por fim, os princípios, aquilo que, de certa forma, vai dar base para a implementação da gestão democrática nas instituições de ensino. Aqui eu convido todos a fazerem uma reflexão. O que é gestão democrática? Como que ela pode ser concebida? Onde ela está presente? O que a caracteriza? Qual o conceito de gestão democrática? O que nós pensamos acerca de gerir democraticamente um espaço, seja ele um espaço escolar ou um espaço não escolar? Para compreendermos melhor o conceito de gestão democrática, é preciso que a gente estratifique os termos gestão e democracia. A gestão, ela significa estar atrelada a gerenciamento, à administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social composta de pessoas, onde há necessidade de ser gerida ou administrada. Então, gerir significa tomar decisões que objetivem crescimento, que possuam um objetivo específico, pautando sempre na melhor utilização dos recursos disponíveis nesse espaço, seja ele um espaço escolar ou um espaço não escolar. A palavra democracia tem sua origem na Grécia, podendo ser dividida da seguinte maneira: significado de povo e outra perspectiva de poder. Então, o povo no poder é um conceito bem amplo, um conceito bem dito, e bem conhecido na literatura. Então, a estratificação de gestão, alinhar a tomada de decisões em prol de um objetivo comum, e atrelar isso à democracia, a gente chega à concepção de gestão democrática. Então, o que seria a gestão democrática na educação nos espaços escolares? Ela é a coordenação de atitudes, de ações, de projetos que propiciem, que propõem a participação social, ou seja, a participação da comunidade escolar. Mas quem seria essa comunidade escolar? O que compõe essa comunidade escolar? Seriam os professores, os alunos, os pais e responsáveis, a própria direção da escola, sua equipe pedagógica, representantes da sociedade civil. Essa comunidade escolar que é considerada sujeito ativo em todo o processo de gestão, participando de todas as decisões da escola, mesmo no âmbito pedagógico quanto no âmbito administrativo. Bem, gente, a implementação da gestão democrática na educação brasileira, ela tem um subsídio, tem marcos legais, e normativos. Os elementos que eles fundamentam a implementação da gestão democrática nas escolas, eles primeiramente iniciaram na Constituinte de 88. Antes disso, não se pensava em democracia nos espaços escolares. A premissa básica era a manutenção da ordem. No entanto, final dos anos 80 e início dos anos 90, em decorrência das mudanças advindas do processo de globalização e mudanças nos paradigmas que norteiam o trabalho, quais seriam essas mudanças? Antes, os empresários exigiam apenas trabalhadores alfabetizados. Com essas mudanças, passam a exigir profissionais com capacidades mais complexas, capacidade de pensar, valores e habilidades. Nesse sentido, houve uma necessidade de alterações no escopo da educação. Sobretudo, pensar numa escola mais participativa e com a composição plural. Daí nós começamos a ter as influências normativas na implementação da gestão democrática nas instituições de ensino no Brasil. Essa primeira influência se deu na Constituição Federal de 88, no seu artigo 206, quando ele pontua que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Dentre esses princípios, a gestão democrática no ensino público na forma da lei. Além da influência da Constituição de 88, na LDB de 96, nós também tivemos como um dos seus princípios a gestão democrática. Além disso, a própria LDB ela preceitua como as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades. E ela pontua que será necessário
a participação dos profissionais na educação, na elaboração do projeto pedagógico da escola. Além disso, uma escola mais participativa, em que haja a inserção da comunidade escolar nos conselhos de classe ou equivalente dentro das instituições de ensino. Nós temos também o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, que ele já previa a promoção do princípio da gestão democrática. E qual seria a exemplificação desses preceitos legais da gestão democrática na educação profissional tecnológica? De que forma que ela está posicionada? A forma de gestão dos institutos federais no Brasil, elas já colocam, e pontuam a gestão democrática como um preceito básico. A exemplo disso, a formação do colégio de dirigentes e do conselho superior. O conselho superior ele é o órgão máximo da instituição, ele é um órgão de caráter consultivo e deliberativo, e ele tem na sua essência como componentes representantes docentes, estudantes, servidores administrativos, egressos, representantes da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal. E isso tem por garantia assegurar a representação dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Além disso, os campi também possuem conselhos diretores, tendo como gestor máximo desses conselhos diretores o dirigente de cada campus. Então, essa é uma representação básica da gestão democrática presente dentro dos espaços do Instituto Federal. Há uma fundamentação legal onde a gente tem um órgão colegiado como a instância máxima para decisões acadêmicas, administrativas e, sobretudo, concepções pedagógicas dos institutos. Existem alguns princípios que norteiam a gestão democrática. A essência desse modelo de gestão é trabalhar de forma que haja criação de canais de participação que garantam a interferência dos alunos e da comunidade nas questões políticas, nas questões administrativas e pedagógicas da escola. Dessa forma, é importante nós pensarmos sobre a necessidade de uma condução das atividades no espaço escolar de maneira democrática, tendo como subsídios esses elementos constitutivos para a tomada de decisões, que são a participação, o pluralismo, a transparência e a autonomia. Esses elementos que compõem a gestão democrática eles se tornam pilares para a construção de um modo de vida democrático nas instituições de ensino. Os alunos, dentro do espaço educativo, ao vivenciarem isso no seu cotidiano, com certeza eles passarão a dar mais valor aos preceitos democráticos. O primeiro princípio da gestão democrática que nós vamos discutir é o pluralismo. A essência básica é reconhecer a diversidade existente no espaço escolar. Isso é uma premissa básica de qualquer gestor. Quando nós pensamos numa instituição educativa como um espaço público, é necessário que a gente possa compreender a manifestação da diversidade de opiniões e de interesses diferentes. O pluralismo ele precisa ser entendido como respeito ao outro, às diferentes opiniões, à diversidade de pensar. É imprescindível reconhecer a existência das diferenças de identidade e de interesses que convivem no interior dos espaços escolares. Uma gestão democrática ela vai reconhecer ou ela reconhece ou preponderantemente ela deve reconhecer a diversidade presente nos espaços das instituições, porque só dessa forma nós podemos pensar em uma prática de gestão democrática. O segundo princípio é a autonomia. A autonomia ela visa possibilitar o surgimento de uma democracia autêntica, por meio subsidiada na ação direta dos sujeitos da escola, contra a lógica comum dos ordenamentos administrativos. Sobretudo, a gente pode pensar as decisões que se dão de formas verticais, unilaterais, que desconsideram a existência dos sujeitos, os seus diferentes anseios e as suas reais necessidades. Então, a autonomia ela vai culminar na construção, vai contribuir para a construção de sujeitos sociais enquanto princípio básico da gestão democrática. Vamos falar da transparência, um outro princípio da gestão democrática. Mas o que seria essa transparência? Muitas vezes a gente relaciona a transparência apenas com publicidade de ações, mas ela perpassa essa concepção básica. A transparência ela costuma se apresentar como um meio eficiente, uma possibilidade real de dar credibilidade ao espaço público, ou seja,
permitir que haja lisura, né, ou pelo menos essa sensação de lisura, né, de autenticidade para os cidadãos. Mas para isso, né, a comunidade precisa participar, né, e ter um controle da coisa pública. E isso de que forma que vai acontecer? Através da divulgação e aí sim da publicidade de todos os atos que são praticados, né, pela administração pública, sobretudo nos espaços escolares. A transparência na escola ela está diretamente ligada à inserção da comunidade no seu cotidiano escolar, do envolvimento dos segmentos com a causa pública, passando, claro, pela socialização das informações. E tudo isso vai contribuir para que haja, né, um clima, um ambiente, né, uma atmosfera de confiança e de clareza nos propósitos entre todos aqueles que compõem, né, que são os sujeitos da escola. Por fim, nós temos a participação. Nesse processo, a gente precisa ter uma concepção de que os alunos eles devem ser vistos como atores centrais, né? Assumir a posição de protagonista, o alvo a ser atingido pela gestão democrática. Existem vários canais que devem ser fomentados, que devem ser estimulados para a participação dos alunos, né, nos processos administrativos, nos processos políticos, nos processos pedagógicos executados na escola. A gente pode citar alguns, né, alguns que se destacam. Na organização da educação profissional tecnológica, nós temos a participação dos discentes, nos conselhos superiores, nos conselhos locais, dos campi. Nós temos, no âmbito geral, a participação dos alunos nos grêmios estudantis, no conselho escolar, no conselho de classe aberto e participativo, não apenas um conselho com a perspectiva arcaica de salvar os alunos que, de certa forma, estariam condenados à reprovação. Nós temos a participação desses alunos em Assembleia Geral da escola, na própria elaboração do projeto político-pedagógico da instituição, dentre outros. Então, existem vários canais onde o gestor e a própria comunidade acadêmica pode estimular a participação dos alunos na tomada de decisões. Como preceito básico da gestão democrática, é importante que o condutor das ações dentro do âmbito da escola, ele sempre desenvolva alternativas que propiciem ampliação e assegure a participação dos alunos nesses espaços. Dessa forma, nós teremos aí uma gestão democrática eficiente. Pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula da unidade 2 sobre gestão democrática, referente à nossa disciplina Organização e Gestão da Educação. Até aqui nós vimos conceitos relacionados à gestão democrática, alguns marcos normativos que preceituam a implementação da gestão democrática nas instituições de ensino e alguns dos seus pilares, né, dos seus princípios, aquilo que de certa forma vai dar base para estabelecer essa gestão democrática através de ações dentro das escolas. Queria deixar essa frase para nós pensarmos, para nós refletirmos. A gestão escolar democrática tem sido o carro forte que conduz à produção cognitiva. Então, eu queria que nós pensássemos em que perspectiva nós vamos executar a nossa prática em relação à educação. É na perspectiva de manutenção daquilo que nós temos ou na perspectiva de transformação? Nós vamos pensar a educação como alternativa de subordinação ou como proposta de emancipação. Então, os preceitos da gestão escolar democrática, eles nos vão dar base, subsídios, vão nos fornecer condições para que a gente execute uma prática educacional de forma que vise a transformação da realidade dos nossos alunos, na condição de cidadão, na condição profissional. É a única alternativa, o único caminho que propicie, né, a emancipação, transformar a realidade daqueles que estão no nosso contexto escolar. Então, esse, assim, é a reflexão que eu queria deixar para vocês e até o nosso próximo encontro.